Bom dia a todos, bem-vindos à nossa sala de estudos, Clóvis Tavares. E hoje eu estou em substituição ao nosso irmão Flávio, que está se recuperando da Covid. Então, nós vamos fazer uma reflexão singela aqui sobre essa semana que nós estamos vivendo e que, graças a Deus, fez com que as criaturas orassem um pouco mais na lembrança dos episódios tristes da saída de Jesus daqui da Terra. Então, nós queremos hoje analisarmos-nos a partir da análise do comportamento das criaturas que passaram junto a Jesus naquele momento difícil da cruz. Então, nós queremos nos observar, observando o comportamento daquelas pessoas nas crises dolorosas, difíceis, ou na proximidade de uma crise, como tem sido o nosso comportamento, né? Aquelas pessoas que cercaram Jesus na hora da morte, que a gente quer focar, nelas. Nossa homenagem hoje a todas as criaturas que viveram aquela hora, umas souberam aproveitar, outras, como nós, não soubemos, mas, de qualquer maneira, elas passaram pelos caminhos de Jesus para fazer-lhe mal ou bem. Não nos cabe agora julgar, porque a situação era outra, que nós desconhecemos hoje, né? Os medos eram também outros, os poderes eram também muito cruéis, né? Então, nós queremos comentar o comportamento de Jesus e dessas pessoas. Apanhamos algumas delas para a nossa análise, né? A primeira criatura não podia deixar de ser Jesus. Jesus que se entrega a Deus naquele momento, depois de tanta crueldade, negação, ironias, e depois que há a treva sobre a terra, depois daquele momento de tanta tristeza, e naquele momento em que, segundo os relatos de Emanuel, os companheiros estavam distantes, ocultavam-se os beneficiários do seu amor. Quase todos haviam comparecido às festividades de sua entrada em Jerusalém, comentando-lhe os feitos na ressurreição de Lázaro, e não havia decorrido muitas horas, e as mesmas bocas que o saudavam o ridicularizavam sem piedade. Então, esse momento é o momento dessa oscilação, desses comportamentos que oscilam. As pessoas, na hora da grande tensão, muitas ficam assim, oscilam muito em suas formas comportamentais, em seu verbo, oscilam muito e não conseguem manter uma coerência no seu comportamento, né? Posso falar. Daí, a dor era o impulso de todas as pessoas, né?
Jesus, seus amados se afastam, e a dor era a dor da dor do outro também. Todos sofriam, cada um com a sua reação própria, característica, e a dor envolvia uns aos outros, e todos sofriam pela sua dor, pela sua saudade, pelas suas lembranças, e sofriam também por aqueles outros companheiros. Era uma dor coletiva. O primeiro personagem que eu destaco hoje é a figura do centurião. Era um soldado romano, governava uma centúria, ou seja, administrava 100 soldados, não é? Era um comandante militar que se detém a observar bem aquela cena. E ele tinha, como comandante militar, uma agudeza de olhar, de raciocínio, uma capacidade de observação muito grande, e seus olhos tinham essa aguda percepção, uma sensibilidade extra que os que comandam têm que ter para observar bem seus comandados, e que aqueles que ficam à frente de batalhas têm que ter também até para defender a sua tropa. Então, ele tinha olhos de observação aguda. E deve ter ficado muito curioso a respeito desse homem que a nada reagia naquela hora. Nada fazia com que ele esboçasse algum gesto de intranquilidade, de revolta, e isso impressionou muito o centurião. Um exemplo que ele absolutamente não conhecia, a não resistência. Ele estava habituado a reagir e ver os inimigos reagirem à sua entrada em alguma cidade para a dominação. E ele contemplava, naquela hora, com esses olhos aguçados, a docilidade e a mansidão de Jesus, que ele não conhecera nessa vida. Então, ele nunca tinha visto uma forma de linguagem tão diferente naquela época. Nós destacamos nele a persistência em ali permanecer para observar, a agudeza de olhar e de raciocínio, e a sua abertura à sensibilidade, que não era comum àquela época a um militar, né? Não era comum. Então, ele nessa hora, ele não se culpa ou se lamenta por não ter conhecido Jesus antes, já que ele era muito falado pelas pessoas. Ele não perde a ocasião de dar glórias a Deus por permitir que seu filho tenha estado entre os homens, no seu silêncio, quando ele reconhece e diz verdadeiramente: este era um justo. Então, é um reconhecimento do amor, da figura de Jesus. E deve ter se questionado, já que ele era romano, como é que os judeus que esperavam tanto esse justo não o reconheceram? Antes o mataram por inveja dos seus poderes. Ele não se sente ali diante de Cristo mártir ou
do Cristo morto. Ali mesmo, ele recebe o Cristo que nascera para ele quando morrera. Interessante. Para o centurião, Jesus nasce na hora da sua morte. Cristo nasceu para ele na cruz. Então, verdadeiramente, este era um justo. Aqui na Terra, nós custamos muito a reconhecer um homem justo, porque, em geral, eles são homens simples, apagados, não gostam de muito alvoroço em torno dos nomes deles, e, e são apagados, são invisíveis para os nossos olhares voltados para as coisas da terra e com os valores da terra. O valor é de quem aparece, tem muitos seguidores nas redes sociais. Então, essas pessoas são pessoas que os nossos olhares batem facilmente sobre elas, estão sempre na mídia, mas o centurião o reconhece naquela situação de flagelação, humilhação e morte. Então, ele vê o que os nossos olhos da terra não costumam ver. Olhamos até com descaso pelos vencidos em algum momento. Então, aqui o que nos atrai é o chão lodoso, como naquele conto da águia e a galinha. A águia fitava os céus e mergulha no espaço infinito. A galinha cisca, olhando para o chão, com os olhos presos à busca do alimento para o seu estômago. Então, aqui nós queremos a satisfação do corpo e o nosso alimento constantemente. E aí a gente para fazer uma reflexão. Que tempo diário nós estamos dedicando ao nosso alimento espiritual? Nas 24 horas do dia, qual é o tempo que nós dedicamos aos nossos espíritos? Com leituras, orações e, sobretudo, à frente de tudo, o nosso trabalho em favor dos que sofrem. Que tempo nós reservamos para o trabalho em socorro às criaturas? O centurião foi conquistado pelo Cristo vencido. Logo ele que era soldado acostumado à vitória. Então, a gente deve pensar muito nisso e reconhecer que esse militar tinha uma sensibilidade aguçada, além do olhar e do raciocínio aguçados, ele tinha também uma sensibilidade. Isso é muito bom para nós, para pararmos de julgar as criaturas pela profissão que exerce, pelas funções em que momentaneamente se envolvem, julgar pelas aparências. É um soldado romano, é dominador, é grosseiro, é mau. É assim que muitas vezes nós analisamos policiais. Eu conheço policiais maravilhosos, estudiosos da doutrina espírita. Nós não podemos julgar assim de forma tão barata, tão imediatista, e colocar todas as pessoas no mesmo saco, como se a profissão que nos dá os dons que nós
desenvolvemos quando exercemos nossa profissão, que ela tenha privilegiados. O médico é maior que o professor. Todos somos grandes em nossas profissões se as exercermos com devotamento, com honestidade e com ética. Será que ele só percebeu a grandeza de Cristo porque ele não estivesse muito envolvido no sentimento que os outros, que os discípulos estavam? E aí ele pôde analisar mais assim, isentamente, mas foi essa análise do centurião, ela nos fala profundamente ao espírito, justamente porque foi uma análise isenta. Então, ele é o nosso segundo personagem, e as suas virtudes e o seu comportamento muito tem a nos deixar como lições para o nosso espírito. O terceiro personagem, não precisava eu dizer que o primeiro é Jesus e que foi só amor, né? E todos estamos falando dele nessa hora, porque ele foi só amor. E como não estamos muito propensos ainda ao entendimento desse amor, é que nessa hora eu prefiro comentar mais profundamente os que mais se parecem conosco, que têm umas reações ante as tragédias mais semelhantes às nossas. Então, nós percebemos, né, que com Jesus estava sempre uma multidão. E nós queremos agora analisar a multidão. Esse grupo que nós analisaremos agora é o grupo a que nós pertencemos. Nós somos parte de uma multidão de homens a quem Jesus serviu, por quem ele viveu e por quem ele morreu também. Esse grupo é formado por aqueles que não possuem o seu próprio juízo de valor. E se o possui, esses juízos são ainda muito falhos, muito obscurecidos pela nossa personalidade inferior ainda. Nós, né, não desenvolvemos ainda como centurião parâmetros mais sérios para uma análise mais rápida e mais segura de uma pessoa ou de uma situação. Está sempre envolvida em nossa análise, nossas crenças, nossos conhecimentos, ainda muito reduzidos do que seja a vida e da grandeza de cada criatura. Cada uma é única, é filho de Deus, e nós devemos respeitar o que cada uma vem conseguindo desenvolver. Então, a multidão está sempre disposta ao aplauso àqueles que momentaneamente governam, aqueles que estão no poder naquela hora. A multidão é meio que acéfala, ela não pensa, segue a maioria. A maioria está aqui, ela vai atrás. Então, foi necessário um espetáculo de dor e sangue para que essa multidão despertasse. A mesma multidão que estava jogando as palmas sobre o caminho de Jesus, onde Jesus passaria na sua entrada em Jerusalém, aquela multidão que dava hosanas ao filho de Davi, essa multidão é a mesma que grita
desnorteada. Um grita e todo mundo grita. Um diz fogo e todo mundo corre e vai se pisoteando. É assim a multidão. Ela não raciocina, ela não pensa. Então, essa multidão foi levada e jogou palmas, né, na passagem de Jesus em Jerusalém. E logo depois, horas depois, essa mesma multidão, isso aconteceu no domingo de Ramos, na sexta-feira, essa multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. É a mesma multidão que logo depois, quando o centurião reconhece Jesus, quando Jesus dá o último suspiro e vem a treva e rasgam-se os véus do Sinédrio, e essa multidão, então, ante aquela tempestade imprevista, a multidão bate no peito, diz o texto, retiraram-se a lamentar, batendo no peito, como a segurar a dor no coração. É a mesma multidão que homenageou, que o humilhou e em seguida bate no peito a segurar a dor pela morte de Jesus. Despertaram ali o coração adormecido nessa insegurança. Ela é quase sempre acéfala, ela não pensa, ela é comandada pelos gritos da maioria. Então, a gente deve observar essa personagem que está coletiva aí, que para a gente não ser mais um membro dessa multidão, essa multidão que vai e vem, a cada hora ela está de um lado, ela está pensando uma coisa. Ela é feita de mistura de vibrações, né? E que se segue, essas vibrações se seguem a raciocínios curtos. Então, sem capacidade maior de análise, elas são só vibração. E a vibração atrai vibrações idênticas. E outros que não vibravam na mesma faixa vão mergulhando nessa faixa vibratória. Nós também somos assim. Nessa hora, a vibração que nos circunda são vibrações de medo, né? Vibrações de angústia, vibrações, algumas de desespero pela morte de alguém, de tristeza, de saudade, e isso inunda a psicosfera do nosso planeta, essa vibração triste e negativa. Então, devemos buscar, como eu disse ontem, como eu separei na palestra de daqui a pouco, a tecnologia confunde a gente. Buscar as nesgas de claridade nos céus. E há muitas, e há muitas. Nós somos sujeitos aqui na Terra a essas alternâncias vibratórias, e nós precisamos reagir através da vigilância e da oração intensa, como foi a oração de Jesus no horto. Maior a agonia, orava mais intensamente. É hora da gente orar mais intensamente. E Jesus nos ensinou a orar sem nunca esmorecer. Ele falou do objetivo que o guiava quando contou
a parábola do juiz iníquo. Contou essa parábola para que eles orassem sem nunca esmorecer. Então, é o nosso dever dessa hora. A gente faz a reflexão pensando em que multidão nós estamos inseridos agora. Com que multidão nós estamos vibrando agora, hoje? Nós estamos vibrando com a multidão dos que veem esse momento como um momento de dor em prol da nossa transformação, em prol da renovação do nosso planeta, ou nós estamos fazendo coro com a multidão dos tristes, dos desesperados, dos revoltados com esse isolamento? É a questão, a pergunta que eu faço a todos e a cada um. Em que multidão estamos nos inserindo hoje? O quarto personagem são as mulheres e os conhecidos de Jesus, diz o texto de Lucas. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia, as mulheres são perseverantes, cuidado com elas. Elas, quando creem, creem mesmo. Desde a Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas cenas, relata-nos Lucas. Estes formam o grupo dos que cultivam a perseverança e a coragem de estar ali, seguindo Jesus de acordo com as possibilidades daquela hora. A hora era difícil para eles, mas eles continuaram seguindo Jesus, mesmo que de longe, né? Os discípulos galileus fugiram muitos medrosos, né, da prisão. As mulheres, isso quem nos diz, eu achei muito bonito esse texto de Elizabeth Fiorenza, no livro As Origens Cristãs a partir das Mulheres. Ela diz assim: as mulheres, por sua experiência e divisão estática, ficaram em Jerusalém e puderam chegar à conclusão de que Deus vindicara, ou seja, buscara, reavera seu filho Jesus e o seu ministério. Elas viram até o fim o ministério de Jesus e ele próprio, né? Ambos recolhidos pelo Pai naquele momento. Eu achei esse texto muito bonito. Então, elas contemplaram de longe, o que significa o reconhecimento de sua impotência diante de fatos que as detêm pela arma, pela força, e elas sempre foram submissas aos homens. Mas eu não acho que elas tenham ficado de longe por omissão, né? 3 delas ficaram ao pé da cruz. A mãe, a familiar, Maria, mãe de Tiago, a tia de Jesus, e Maria Madalena, as 3 Marias. Tão bonita essa figura das 3 Marias. Elas não eram omissas, elas simplesmente se defenderam, ficaram algumas de longe, mas presenciaram até o fim. Então, hoje que nós lutamos pelas nossas liberdades, nessa hora em que a mulher vai à luta por ela mesma e pelas outras mulheres, é muito bom observar, né, essas mulheres que foram acompanhando Jesus até o fim.
e que muitas ficaram ao pé da cruz e que algumas foram embalsamar o corpo de Jesus, mas nós vamos falar delas daqui a pouco. O quinto personagem que a gente aborda hoje é José de Arimateia. Eis que um homem chamado José, membro do Sinédrio, varão bom e justo, que não tinha concordado com desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus e, tirando do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto na rocha, onde ainda ninguém houvera sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Então, José de Arimateia, a virtude desse homem, e cabe-nos selecionar mais virtude do que os erros, que nessa hora foram muitos, mas a virtude de José de Arimateia era, como diz o texto, a bondade e a justiça. Era bom e era justo. Teve ainda ele a coragem de ser um dissidente dentro do Sinédrio. Ele era membro do Sinédrio, era um fariseu, não é? E ele teve essa coragem de bater de frente com todos eles, porque todos ali iam votar com Anás e Caifás. E que eram os chefes poderosos, e fazia os favores da chefia, e todos votaram pela crucificação de Jesus, e ele foi voz única e dissidente. Esse exemplo é grandioso. Ser voz dissidente num conselho por excesso de bondade e de justiça é muito difícil. E é difícil, nos dias de hoje, encontrar vozes dissidentes da maioria. E hoje nem se sabe qual é a maioria, porque são tantas as se, que evocam essa virtude, nós somos maioria, ou a maioria é do outro. Então, ele foi uma voz dissidente no Sinédrio. E aí nos faz lembrar de Jesus, quando afirmara: todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de Deus. E José de Arimateia deve ter sido confessado diante de Deus por Jesus, porque Jesus nunca deixou de cumprir uma promessa. E ele se confessou cristão dentro do Sinédrio anticristão. Então, são virtudes que a gente descobre no estudo que faz nessas pessoas cujos relatos passam assim rapidamente por nós no texto evangélico. Quanta coisa a gente descobre nessas pessoas. Ele fez 3 ações amorosas para Jesus. Primeiro, tirou Jesus do vilipêndio, da humilhação da cruz. Vai lá, ele próprio retira Jesus da cruz. Envolve-o num lençol, e não era um lençol comum. Ele escolheu o melhor lençol, o lençol de linho. E imagino, eu hoje adoro um lençol de cambraia de linho. Eu imagino hoje o linho daquela época, né? Ele dá a Jesus a suavidade
de um lençol de linho. Aí está a sensibilidade do seu coração, num lençol de linho. Era para envolver um homem e levar para a sepultura. Ele podia pegar um lençol barato qualquer na casa dele, mas ele se preparou para essa hora. Ele pensou nessa hora antes de sair de casa. Ele levou com ele um lençol de linho. E depois, a terceira ação de amor foi dar a Jesus a dignidade do túmulo, a sua própria sepultura. Ele colocou Jesus. E ainda sepulta sua quarta ação de amor. Hoje é muito grande a agonia de um pobre para sepultar o seu morto. Muitos morrendo nessa hora, e é caríssimo um sepultamento, e uma sepultura está acima das posses da maioria dos brasileiros. Mas o que Jesus não tinha era pobre. José de Arimateia cedeu a Jesus a própria sepultura. Esses personagens que permanecem, eles alcançam a conversão definitiva. Os que ficam junto a Jesus e assistem ao seu martírio. Claro que tiveram altos e baixos, todos eles, mas a presença de Jesus na vida dessas pessoas, nas múltiplas vidas, foi sempre constante, porque foram pessoas que serviram a Jesus. E Jesus, que nos ensinou a gratidão, deve ter, ainda hoje, uma gratidão imensa a essas almas. O sexto personagem é Dimas, né? Que foi um dos personagens que eu abordei no meu livro Evangelho, Conversão e Cura, e foi do texto de todos eles, foi o texto que eu mais gostei, até porque tinha tão pouca coisa sobre Dimas, e eu escrevi tanto sobre ele, e me emocionei tanto ao falar dele. Dimas estava calado, era um ladrão, né? Era um condenado, um réprobo social. Era um malfeitor, ele era assaltante de estrada. Então, os olhos de Dimas perpassavam pela multidão enfurecida. Do alto, ele contemplava aquela multidão que assistia àquele espetáculo deprimente, e, vez por outra, ele olhava para o lado, para Jesus, que estava no meio entre os dois ladrões. E ele fitava os olhos mansos de Jesus, a rogar a Deus pelos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E ele começava a comparar as dores, a dele e a de Cristo e a do outro ladrão, e analisava a situação. Dimas teve uma capacidade de análise muito grande naquela hora, porque ele conseguiu, naquele momento de dor, enxergar Jesus crucificado com ele como um malfeitor. Então, ele pensava: que amor é este que contempla a amigos e a inimigos, envolvendo-os a todos em sentimentos tão doces de benevolência e de perdão para todos. Assim que ele abria, nessa hora, as portas dos seus sentimentos para perceber, mais pela emoção dolorosa
daquele instante, o que a razão se tornava impotente para explicar. E ele não conseguia entender aquele tipo de comportamento que era desconhecido ainda para os humanos. Foi aí que um grito despertou Dimas dessas confabulações íntimas. E ele ouviu aquele grito: não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Era a voz do outro ladrão, revoltado com aquela situação. A voz de outro crucificado por atos que levavam à sociedade. Ele não conseguia entender como um homem jovem, bonito, conseguia manter tanta dignidade diante de tanto aviltamento. O silêncio de Jesus era mais convincente de todos os gritos em volta. E fixando nesse silêncio honrado, Dimas, observando a revolta do outro e a resignação de Jesus, Dimas repreende ele. Nem ao menos temes a Deus estando em igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Foi a voz de Dimas, do malfeitor, do ladrão. Foi a única voz a se levantar no Calvário, falando de justiça para Jesus crucificado. Quantas vezes nós nos enganamos achando que essas pessoas que fazem mal à sociedade devem morrer, devem matar? Já ouvi gente cristã falando isso. Essa não tem jeito, tem que matar. Gente a favor de arma. Momento duro esse que nós estamos vivendo, em que a gente vê até cristãos defendendo armas. E defendendo até a pena de morte. Já vi muita gente. Não tem jeito de matar. Matar para quê? Para ser mais espírito perturbando a gente? Quem é cristão sabe que a vida continua. E Kardec explica muito bem. Não existe aquela regra do morto animal, morto veneno. Não é? Vamos observar a nossa conduta para ver se estamos sendo cristãos nessa hora. Então, são sentimentos, né? Quantos sentimentos de justiça os outros, tão nobres quanto esse, podem suscitar nos homens mais ferozes diante do amor grandioso de alguém. Quantos sentimentos de justiça e muitos outros sentimentos de bondade, de solidariedade, de caridade, podem ser despertados e podem ser suscitados nesses corações violentos, a quem a vida só ensinou a violência. E nós condenamos. Por isso que Jesus explicava tão bem: eu vim para os pecadores, os sãos não precisam de médico. Então, a possibilidade, a esperança de que em algum momento essas pessoas despertem. Então, esse personagem crucificado com Jesus nos dá mais essa lição. Ninguém está distante do amor de Deus, por pior que seja o seu julgamento entre os homens. O que ele pediu a Jesus? Muito pouco. Pediu que Jesus se lembrasse dele, ele pediu uma lembrança de Jesus. Ele sabia que um pensamento de Jesus ia ajudá-lo na sua reconstrução. E Jesus lhe dá muito mais. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Dimas recolhe na cruz as primeiras sementes de uma flor rara que passaria a semear a partir daquela hora, sob os açoites das tormentas ou sob o sol primaveril, em dias de alegria. Dimas, a partir daquela hora, iria semear essas flores, embelezaria suas novas jornadas com o colorido e perfumaria com o perfume daquelas flores que ele ora contemplara e jamais esqueceria aquele doce jardineiro. Começaria para ele uma vida nova, por vezes tormentosas, nos resgates dolorosos, mas já tinha o norte, a figura mansa e querida de Jesus. O sétimo personagem nosso são as mulheres na cruz. E entre esses personagens, nós queremos nos lembrar de Maria, porque não podemos esquecê-la. Queremos exaltar a figura da Mãe Santíssima, Mãe do Crucificado, aquela que tudo enfrentou para trazer ao mundo o seu Filho e brindaria a humanidade com novas lições, novas condutas, novos ideais, a mais pura das mulheres do planeta e por isso escolhida por Deus para ser mãe do Salvador. O que passava na cabeça de Maria naquela hora? Eu que perdi 2 filhos, eu sei o que se passa na minha cabeça, que se passou quando eu contemplava o filho morto. Toda mãe tem uma necessidade de fixar os olhos no seu filho e quer gravar aquela última imagem, que é rever a vida através daquele filho. E ela, naturalmente, como nós, mães, porque o sentimento materno é único, ela via seu filho nas palhas da estrebaria, revia os cantos dos anjos nos céus, na sua chegada, o glória a Deus nas alturas. Devia rever seu menino obediente na carpintaria, trabalhando, ajudando ao generoso José. Depois, a sabatina no templo, quando o menino fica ensinando os doutores da lei aos 12 anos. E ela deixa o menino e volta, angustiada, à procura do seu filho. Ela o revê entre os doutores da lei, sua sabedoria, sua docilidade, e revê também esse susto para depois passar suas lembranças, se fixar no início do seu missionato nas bodas de Caná. E chora como toda mãe chora. Seu pranto calado, resiliente, resignado, e seus olhos marejados de lágrimas ainda conseguem enxergar os olhos do seu filho na cruz. E naquela hora, ela sustenta o seu menino com o seu olhar de ternura, fortalecendo nessa hora difícil e tão injusta para ele. Então, a dor de Maria, só a aquela imagem maravilhosa da Pietà, pode nos falar da dor dessa mãe. É uma imagem que eu não consigo ver sem chorar. A dor de Maria, ver um filho justo ser condenado e humilhado e escarnecido naquela hora. Então, os sentimentos das mulheres todas, como de Maria, era já de dor, de saudade e de amor. E elas vão
as que foram ao sepulcro vão cedo ao sepulcro cumprir um ritual de dar o afeto e a dignidade ao morto. Era envolver seu corpo em aromas e bálsamos, como os egípcios faziam, que era para manter o corpo inteiro. E elas guardaram o sábado, porque era de lei, e no sábado, a partir das 18 horas, já era outro dia, e elas vão ao sepulcro de madrugada, tão logo o dia clareou. Era ainda escuro, quando as primeiras claridades aparecem. Elas não perderam tempo, elas aguardaram ansiosas pelo momento de estar com ele, de embalsamar o seu corpo. Elas andaram por aquelas estradas poeirentas e elas foram até o sepulcro, porque foram cedinho ao sepulcro, foram então premiadas com a imagem dos anjos. E aquela mulher obsediada por 7 demônios, tão mal falada pelos homens naquela época, é que foi a mulher feita por Jesus a mensageira da grande notícia que a humanidade recebeu. A morte, enfim, morrera. Jesus ressuscitou. Então, essa visão bonita de Madalena indo ao sepulcro e, de repente, ela vê que o Senhor não estava ali. Roubaram o meu Senhor, não sei onde o puseram. E chorava muito. Até que houve uma voz, só pronuncia o seu nome, Madalena, e ela reconhece aquela voz. Nosso timbre de voz é único. Ela reconhece a nossa voz e lhe diz Rabone, ou seja, meu mestre. E Jesus lhe pede que ela seja mensageira junto aos discípulos dessa notícia grandiosa da ressurreição. Até aqui analisamos algumas criaturas que, nesse momento de dor, nos ensejou lições. Umas para que a gente preste mais atenção em nós mesmos e nos nossos comportamentos, ainda tumultuados. Jesus é amor e perdão até o amor que nós ainda não conhecemos, perdão que ainda não conseguimos dar a todos. Mas Jesus, até o fim, ele nos ensina a amar e perdoar. No centurião, nós descobrimos, fazendo a síntese agora, para fixarmos melhor, nós descobrimos olhos e raciocínios agudos para a análise dos fatos, coisa que às vezes muito nos falta. Também o reconhecimento, a capacidade de, após a análise, formar um juízo de valor. E reconhece que Jesus era um homem justo. Também nele, no centurião, descobrimos a abertura à sensibilidade. Na hora de dor, é hora de registrarmos a dor, daí se defender hoje a vivência do luto, porque é o momento que a gente para viver aquela dor e registrar aquela dor em nós, abrindo nessa hora a nossa sensibilidade. Na multidão, infelizmente, a gente tem a insegurança da massa,
a nossa inconstância, ora aqui, ora ali, ora lá, essa forma como nós somos manipulados, nós estamos sendo manipulados hoje pelas mídias todas, pelos grupos sociais, pelo WhatsApp, por tudo isso, que são novidades maravilhosas, que está até nos permitindo essas lembranças hoje, mas que, através desses veículos maus, instigam os instintos selvagens de muitos homens nessa hora. Então, a multidão é sempre inconstância, insegurança, está sempre faminta de fatos novos, das coisas mais trágicas, mais tristes. As mulheres as mulheres que ficaram com Jesus são mulheres que nos inspiram a coragem e a perseverança junto de Jesus, apesar de toda a situação de medo, apesar dos aparatos militares, da força de uma hora, da força mental que vem sobre nós em forma vibratória, ou da força física, que hoje está aí de volta também. José de Arimateia é a justiça e a bondade, é a delicadeza do seu lençol de linho, é a dignidade, é aquele que quer ser justo, bom, é sensível, delicado e generoso. Essa lição nós recolhemos em José de Arimateia. Dimas, por menos que nos pareça, ele tem um olhar de ponderação. Ele é justo. Ele reconhece que eles, os dois ladrões, mereciam aquele castigo pelos atos praticados. É justo, é humilde até. E tem uma capacidade de análise das situações. A gente acha que esse pessoal, mas que a sociedade quer expulsar de junto dela, são pessoas sem capacidade de análise. Mas não, elas analisam muito a conduta da sociedade. Maria Santíssima é tudo aquilo. Coragem, resiliência, amor que não se cansa de amar, conformação à lei divina. Ela é toda amor a Deus. As três Marias que vão ao túmulo, não é? São as ações do bem com pressa de acontecer. Como os pastores tiveram pressa para o nascimento, elas têm pressa na morte de Jesus, de darem a Jesus a última homenagem de afeto, de carinho, cuidando e perfumando o seu corpo para o sepulcro. Então, nessa hora, Madalena, que é diligente, afetuosa, aproveitamento do tempo é outra lição, a generosidade, a gratidão, que é também um sentimento que muitos ainda não aprenderam a cultivar, o esforço de transformação, que é o maior deles, e a obediência a Jesus. Essas criaturas que ficaram até o fim, elas nos trazem essas lições. Madalena é isso, foi aquela criatura
de quem Emmanuel diz que, dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Nem mesmo Paulo faria tanto. Mais tarde, porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonada pela lei, não pelos vícios. Madalena, porém, conhecer o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados, amolecera-se ao contato de entidades perversas, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até o fim, nos atos de negação a si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no Calvário redentor de sua existência angustiosa. Então, são esses exemplos que a gente deve, nesses que a gente deve se fixar nessa hora. Que a paz de Deus nos alcance. Vamos orar. Senhor, tão bom recordar a passagem de teu Filho Jesus sobre a terra. Essencial, Senhor, é ano a ano estarmos falando desses episódios, a fim de que fixemos, uma vez por todas, em nós as grandes dores de Jesus, para que hoje pudéssemos estar aqui com maiores alentos na hora dessa dificuldade, a maior que nós já enfrentamos. Nesse momento, Senhor, tudo que te rogamos é que nos ajude nesse processo de conhecimento e de entendimento com o coração de todas essas passagens dolorosas aqui na Terra. Quantas almas generosas aqui vieram nos ensinar a amar e a perdoar, que foi o seu grande ensinamento para todos nós. Fica conosco, Senhor, abençoando aqueles que nessa hora jazem em leitos de dor e de agonia, abençoando aos profissionais da saúde que deles cuidam, abençoando a todos envolvidos na tarefa de um hospital e, sobretudo, Senhor, dando mais zelo aos homens, mais cuidado com a vida de seus semelhantes, tirando a revolta de muitos com o seu isolamento social nessa hora. Que o seu amor nos esclareça e aprofunde os nossos sentimentos na valia imensa da vida nessa hora de tanta morte. Sê conosco, Senhor, e despede-nos na santa paz. Que assim seja.